Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Aprenda Mais. E nesse segundo episódio, vamos continuar falando sobre o pecado. Se você não assistiu o primeiro ainda, clica aqui, volta lá, assiste, se inscreve no nosso canal e vem conosco. Eu sou o pastor Renato e esse é o segundo episódio da nossa série Aprenda Mais sobre o pecado. Bom, vamos continuar esse assunto que temos muito que aprender. Quero explorar com vocês agora o caráter do primeiro pecado. Muito se fala sobre um caráter formal. Aquilo que Adão cometeu como primeiro pecado foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem muitas teologias que tratam acerca do porquê do nome desta árvore. Mas qualquer que seja a linha teológica, o ponto que precisa ficar muito bem entendido que se tratou de uma transgressão do homem para com Deus. O homem preferiu obedecer à sua própria vontade do que ter a sua vontade submissa e entregue à vontade de Deus. Adão, nesse momento, tomou o controle da sua vida das mãos do Senhor e decidiu que dali para frente, quem cuidaria do seu futuro seria ele. Como nós aprofundamos no episódio anterior, pode sim haver muita dúvida sobre o primeiro pecado. Mas uma coisa é consenso em qualquer linha teológica e doutrinária, de que o pecado ele causa uma tormenta no coração do homem. Aquele que está numa situação de pecado está com o coração abatido, triste e precisa de uma saída. Eu gostaria de avançar com vocês sobre um conceito entre mal e pecado. São coisas diferentes. Todo pecado é mal, mas nem todo mal ele é pecado. Na Bíblia, nós vemos muitos termos que trazem como sinônimo a palavra de pecado. Iniquidade, transgressão, fuga da lei. Mas, de fato, podemos observar que todo pecado diz respeito a uma transgressão de uma lei de Deus. É bom a gente notar que não há neutralidade entre o bem e o mal. A Bíblia é muito clara para dizer aquilo que é bom e aquilo que é mal diante do Senhor. Aquela pessoa que não é boa, ela não se torna má apenas para diminuir a sua bondade, porque existe sim uma natureza má dentro dela, um envolvimento e uma necessidade de estar em pecado. Veja o que é que diz em Mateus capítulo 12, verso 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Para termos um conceito correto do que é pecado, é fundamental fazermos uma relação entre o homem e a vontade de Deus. Assim, a gente facilmente nomeia que pecado é tudo aquilo que transgride uma lei, uma vontade clara e determinada de Deus para as nossas vidas. 1 João capítulo 3, verso 4 deixa muito claro esse entendimento. Vamos ler? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É muito comum nós ouvirmos o termo pecado original. E precisamos pontuar algumas coisas sobre esse termo. Ele leva esse nome porque se deriva de Adão, que é o tronco da raça humana, porque ele está presente no indivíduo desde o seu nascimento e porque é a raiz de todos os pecados que nós conhecemos na atualidade. Porém, é muito importante deixar claro que o pecado original não faz parte da constituição do ser humano, pois se assim dissermos, estaremos subentendido que Deus, ao criar o homem, criou também o mal e o pecado. Eu gostaria de estabelecer uma diferença entre o pecado original e o pecado como nós conhecemos na atualidade. Para isso, vamos ler um texto muito importante na palavra do Senhor e eu peço sua total atenção. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que a palavra pecado aparece nesse texto duas vezes. No primeiro momento, no singular, dando uma visão clara de que diz respeito e faz menção ao pecado original. O texto diz: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Ou seja, o pecado habita dentro de cada um de nós. Em segundo momento, a palavra pecado aparece no plural, em que diz: se não confessarmos os nossos pecados.
o que nós chamamos de pecados atuais, que são comportamentos, atitudes, pensamentos, tudo que praticamos, que transgredimos a lei do Senhor. Por isso João deixa muito claro, quando nós entendemos que somos pecadores e nós confessamos os nossos pecados, nós temos direito ao perdão. É bem difícil nós classificarmos e nomearmos os pecados atuais. Eu me lembro que quando eu me converti, pedi ao pastor uma lista daquilo que eu não podia fazer. E a resposta dele foi muito clara. Leia a palavra do Senhor e busque o entendimento daquilo que desagrada à lei do Senhor e procure viver diante daquilo que ela te ensina. Mas tem um texto que pode nos ajudar muito nessa classificação. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. A palavra que prevalece nos ensina. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante notar que o Novo Testamento determina a gravidade do pecado em virtude do nível do conhecimento do ser humano dele. Mateus capítulo 10, verso 15. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Também Lucas capítulo 12, verso 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu quero ainda ler com você Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja uma exposição clara na palavra, de um grupo de pessoas que tem acesso, conhecimento à palavra de Deus, à sua lei, e entende claramente pelo Espírito aquilo que é certo e aquilo que é errado. E existe uma responsabilidade de nós que carregamos esta palavra, de cumprirmos ela, de sermos a imagem e semelhança dela aqui na terra, de testemunharmos através da nossa própria vida, das nossas atitudes, o Deus que nós servimos. E para finalizar esse dia, eu quero te dizer que o pecado não é apenas por comissão, não é algo apenas que praticamos, mas pecado também está no âmbito da omissão, daquilo que nós sabemos que devemos fazer e por algum motivo não fazemos. Pense nisso, mergulhe nesses textos, nesse entendimento de que o Senhor nos criou com o propósito de espelharmos e sermos as suas testemunhas aqui na terra. E temos uma lei, uma prática de vida, um ensino, um direcionamento que é a sua palavra. E nela vamos buscar entendimento para aquilo que devemos e não devemos fazer. Por hoje ficamos aqui. Se você gostou desse estudo, clica aqui, compartilha com as pessoas que você gosta, manda para todo mundo aí no seu grupo do WhatsApp e amanhã nós estaremos juntos. E lembre, aprenda mais, a sua faculdade em pequenas doses.